Olá, bem-vindo ao podcast de Biologia. Eu sou a professora Michele do Carmo e nesse podcast falaremos sobre Lamarck versus Darwin, um duelo de teorias da evolução. Nesse episódio, daremos destaque às leis de Lamarck, lei de uso e desuso e lei da herança dos caracteres adquiridos, e a seleção natural de Charles Darwin. Jean-Baptiste Lamarck foi um naturalista francês do século XVIII e início do século XIX, conhecido por suas contribuições para a teoria da evolução. Ele é frequentemente lembrado por seu papel na história da biologia evolutiva, embora suas ideias tenham sido em grande parte superadas pela teoria da evolução de Charles Darwin, que surgiu mais tarde. Lei do uso e desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos são as duas leis utilizadas por Lamarck para explicar como as características eram adquiridas e transmitidas para a próxima geração. Ouça bem que Lamarck acreditava que os organismos se adaptavam aos ambientes por meio de mudanças em suas características durante as suas vidas e que essas mudanças seriam herdadas por sua descendência. Um exemplo frequente citado de sua teoria é a ideia de que o pescoço alongado de uma girafa se desenvolveu por quê? Porque as girafas esticavam seus pescoços para alcançar as folhas mais altas e em seguida essa característica alongada era passada para suas crias. Mas, embora isso fizesse sentido na época, as ideias de Lamarck foram posteriormente refutadas e substituídas pela teoria da evolução de Darwin, que é baseada na seleção natural e na variação genética aleatória. É importante lembrar que mesmo que as ideias de Lamarck tenham sido em grande parte descartadas pela biologia moderna, ele desempenhou um papel importante na história da evolução, ajudando a estimular o debate sobre como as espécies mudam ao longo do tempo. A teoria de Lamarck também é lembrada como um exemplo de como as ideias científicas podem ser revisadas e aprimoradas com o tempo à medida que mais evidências e informações se tornem, então, disponíveis. E Charles Darwin? Bom, ele foi um renomado naturalista, biólogo e geólogo britânico do século XIX. Ele é mais conhecido por sua contribuição fundamental para a teoria da evolução. Eu tenho certeza que você já ouviu falar muito dele. Pois é, sua obra mais influente está na Origem das Espécies por meio da Seleção Natural, que foi publicada por volta de 1859. Ela revolucionou a compreensão da biologia e teve um impacto profundo na forma como entendemos a diversidade da vida no planeta. A principal ideia de Darwin, conhecida como seleção natural, argumentava que as espécies evoluem ao longo do tempo por meio de um processo em que os indivíduos com características vantajosas têm mais probabilidade de sobreviver e se reproduzir, transmitindo essas características para suas descendências. Com o tempo, esse processo de seleção natural pode levar ao desenvolvimento de novas espécies. A teoria de Darwin não apenas revolucionou a biologia, mas também teve implicações profundas em campos como a paleontologia, a genética e a ecologia, áreas da biologia que me fascinam profundamente. Sua abordagem científica, baseada em evidências e observações detalhadas, mudou a forma como a comunidade científica encarava a história da vida na Terra. Além de seu trabalho sobre evolução, Darwin também contribuiu para a geologia e a pesquisa botânica durante as suas expedições. Foi mais notável a bordo do HMS Beagle, a viagem que ele fez e coletou muitas informações e fez inúmeras observações. Seu trabalho é amplamente conhecido como um dos pilares da biologia moderna e ele é considerado uma das figuras científicas mais influentes da história. É isso aí. Bom, antes de ir embora, vamos a um resumo. Bate e rebate agora Lamarck versus Darwin. Para Lamarck, o meio cria necessidades que induzem mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos. Para Darwin, o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos portadores das características mais apropriadas para um determinado ambiente e num determinado tempo. Para Lamarck, as novas características conseguem-se pelo uso ou desuso repetido de um órgão ou parte do corpo. Para Darwin,
No seio de uma população, certos indivíduos apresentam características que lhes conferem uma melhor adaptação em relação aos outros. Para Lamarck, as características adquiridas são transmitidas aos descendentes. E para Darwin, os mais aptos vivem mais tempo, reproduzem-se mais e transmitem as suas características aos seus descendentes. Eu vou ficando por aqui. Agradeço sua companhia e convido você a se inscrever no canal e curtir esse podcast. Nos encontramos na próxima. Até lá!